Avelino, nessa época, esse trabalho que foi feito ali na linha gaúcha, na verdade, despertou muito a ira dos militares, porque se vivia numa ditadura, né, o governo brasileiro. E eu sei que você chegou a ser perseguido, invadiram a sua casa. Como é que foi esse episódio? Teve várias questões. No processo de democratização, principalmente, teve a nossa comunidade se tornou uma referência de apoio e saía onde tinha um mutirão ou injustiça, saía a comunidade toda entrava em apoio. Eu me lembro quando teve uma luta nas placas, e era onde envolvia ali a família Faleiro, uma luta com um fazendeiro que eles chegaram depois, né, na vicinal, eles trocaram, botou arame fechando a vicinal, não deixando ninguém entrar nem sair e tal. A comunidade foi lá na linha gaúcha com a gente estava já começando a construir a delegacia sindical e a delegacia regional do debate sobre isso. Nós organizamos toda a comunidade, fomos para lá, juntamos com eles, cortamos os arames, tudo, limpamos a estrada, né? Aquilo levou uma revolta, não demorou muito. O Exército, o Batalhão de Infantaria de Selva de Altamira, viu aquilo, entrou em apoio aos fazendeiros na época, né? E todo um discurso de que a gente era comunista, era subversivo, ninguém sabia o que era isso. Aí que começou a discussão para saber o que era comunismo, o que não era. Eu não sabia. Era um papel de fazer as coisas justas. Fazer o direito ser de respeitar todo mundo. Aí o Exército entrou lá pelas placas, foi daqui prendeu e amarrou as pessoas, botou em cima de formigueiro, algumas pessoas, numa tortura muito grande, porque a formiga ardedeira. Aí algumas pessoas lá de dentro conseguiram fugir, e a gente estava nesse debate muito preocupado, e eles conseguiram informar, e nós tínhamos já comunicado. Eu tinha sentido que a partir daquela ação nós tínhamos ganhado a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, mas não tinha tomado posse. E tinha todo um movimento também a nível do Estado, liderado pelo Ministério do Trabalho, querendo fazer intervenção no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, para tentar impedir o avanço do trabalho sindical, do chamado novo sindicalismo. Estava claro que tinham. Então, era uma ação orquestrada. Eu já passei, era o ministro do Trabalho. E todo o tempo eu dizia o seguinte, bom, que nessa altura já tinha passado pela delegacia sindical, trabalhado a delegacia regional, a primeiro mandato da diretoria do sindicato, quando foi para a gente tomar posse. Antes de tomar posse, veio todo esse movimento, a gente foi na placas e nossa comunidade tinha feito todo esse processo, aí eles entraram, prenderam as pessoas e vieram com o Exército para me prender. Eu tinha acabado de chegar, articulado isso, eu tinha ido para Santarém, tinha falado com o Dom Tiago, analisado essa situação, tinha falado com o bispo, e o bispo disse, ficou tudo certo, a Rádio Rural
poder ajudar, e ele me ajudou a botar uns códigos de comunicação que a gente usava. Ele que me ajudou, diz, olha, Pela rádio. pela rádio. Diz, olha, Avelino, se saiu um telefonema dizendo, olha, o caminhão com 50 sacos de pimenta do reino tinha entrado, tinha feito tal, podia saber que era o exército. Ele me ajudou, me ajudou a montar essa. O Manuel Dutra era o gerente nessa época da rádio, eu acho. E o padre Gilberto Sena fazia um programa de madrugada. Na verdade, ele era o coordenador da Casa de Formação Tiagão. Inclusive, eu morava lá nessa época. E a gente apresentava um programa que era pela manhã, A Bíblia em Sua Vida Hoje. E até hoje tem esse programa. E nós que criamos esse programa lá na época com o Edilberto. E o Manuel Dutra era o gerente da rádio. E eu lembro dessa época que a Rádio Rural foi muito importante nesse processo de vocês. Então, muito. E a escola, minha principal escola foi do Dom Tiago. E ele me dizia, tem alguns padres que não era para mim entrar nos detalhes sobre isso. Porque ele tinha uma confiança tão grande, a gente tinha uma confiança, né? Porque sabia que eu não estava com nenhuma malandragem nem nada. Bom, quando o Zé chegou, a Rose Mary Scalabrini, chegou a coisa, olha, eles vão vir, vão te pegar. A promessa é de pegar, arrastar pela Transamazônica para dar exemplo do que é que o comunista, como é que vai tratar com o comunista. Aí a gente conseguiu, de noite, correndo, de casa, aí fomos lá no Cirilo Scalabrini, conversamos, a Rosemary, a menina bem preparada, ela ficou lá em casa. Quando o exército bateu lá, eu não escondi, todos os meus cadernos, a Bíblia, os cadernos que faziam meus cursos de semana catequética, tudo. A maior perda que todo esse tempo que eu nunca consegui resgatar foi o diário que eu fazia. Depois nunca mais escrevi diário, porque fiquei tão... Desde o dia que ia sair do Rio Grande do Sul até lá, tudo o que tinha acontecido, eles levaram todos esses cadernos. Tudo. Nunca consegui resgatar. Na hora da invasão. A Bíblia eu consegui pegar de volta depois. A Bíblia, mas a parte dos cadernos, tudo, ninguém diz que eles não tinham pegado, que não tinham feito, que não ficou dito pelo dedo. Veio um advogado, depois de muitos dias, eu consegui chegar aqui no quartel, junto com... e requisitar e desmontar. Quem ajudou a desmontar todos os processos? Porque Dom Tiago ficou sabendo na mesma noite. A dona Érica e a Nelly, minha companheira, elas saíram dali da linha gaúcha, levado com um caminhão, aquele caminhão com a direção do lado direito, Jabuti. Foram para Rurópolis, pegaram o ônibus, quando amanheceu o dia, estavam lá em Santarém. Primeira coisa que foi, avisaram o pessoal da FASE, que era o Antônio, mas avisou o Dom Tiago. O Dom Tiago foi para a rádio e falou, Avelino Gânzera, Dom Tiago, bispo de Santarém, aonde você estiver, Dom Tiago estará contigo. E denunciou a repressão do exército e articulou ele mesmo internacionalmente, foi uma grande derrota do processo para partir daí a democratização da região.
No outro episódio, Avelino, quando você assumiu o sindicato de Santarém, o Ronaldo Campos era prefeito. E havia acontecido um crime, um assassinato, eu não lembro bem, mas acho que foi a morte de um trabalhador. E o Ronaldo Campos chegou a acusar você não estava na cidade, chegou a acusar o presidente do sindicato como sendo responsável por essa morte, por esse crime. Não lembro bem do episódio. Mas eu sei que eu estive na entrevista onde você chegou de Belém e foi desmentir aquela afirmação do prefeito. Então, naqueles momentos se plantavam muitas questões que eram costume na época da ditadura. Quem dominava, tinha um poder local, aquela aliança entre os militares, os comerciantes ou latifundiários e tal, fazia aquilo tipo os coronéis, e aquilo que eles diziam era aquilo e acabou, né? Então, essa cultura de condenar, mesmo sem prova, para poder e ter força para jogar na mídia, você vê que isso ainda persiste, isso na sociedade até hoje. Não é fácil, mas nesse tempo era como uma condenação já colocada. Então, e não se apura os fatos da luta, por exemplo, dos poceiros lá na verdade era uma luta de posse na área da várzea, de uma das ilhas na área da várzea. E que na época se queriam botar o gado para cima, desrespeitando o plantio das pessoas, qualquer coisa detonava tudo. As pessoas começaram a resistir, dizendo, olha, então nós vamos matar o gado, se não respeitar. E aí toda a condenação vinha para cima da gente, né? Mesma coisa era na área da pesca. Era uma invasão de geleiras com aquelas pescas de arrastão que detonava tudo, entrava naquele Tapajós e fazia então, aquelas enormes empresas com aqueles barcos enormes de arrastão, e depois pegava só os peixes maiores, e o resto, quando não jogava no rio, enterrava na praia, fazia aquele cemitério de peixe com milhares de toneladas. A gente ia na marinha, ia para lá, ia para cima. Quando a gente começou a organizar para, então, resistir e cortar aquelas grandes malhadeiras, entrar no rio com 40, 50 barcos, 80, 100, e a comunidade, aí nós éramos os comunistas. Mas quando vinha no diálogo que negociava, direitos são direitos. Não dá para entrar com aquelas pescas de arrastão, ou metia a bomba dentro naquelas lagos, e fazia aquela coleta tudo de um dia só, que podiam, o resto, depois a comunidade ficava sem nada. Então, esse nascer para a vida, no meu caso, a grande formação foi a formação religiosa mesmo. Até hoje que me toca, que me dá sustentação à vida, um pouco essa fé. Depois a gente vai compreendendo mais a matutada da vida, né? A Transamazônica, você participou efetivamente desse projeto, né? Como pioneiro, agricultor e tal. Mas hoje, depois de um tempo para cá, quando o PT principalmente assumiu o governo federal, você vem acompanhando muito mais de perto e certamente buscando formas, digamos assim, de salvar a Transamazônica, porque
tudo que a gente vê depois de 40 e poucos anos da estrada, a estrada está ainda incompleta de asfalto, né? Não foi, é um projeto inacabado, é um projeto que até hoje pode ser considerado um projeto falido, porque a grande maioria que são os atores desse projeto estão em outra situação, estão nas cidades, estão pobres, poucos conseguiram fazer da Transamazônica cumprir, chegar atrás daquelas promessas do governo, dizer, realmente o governo me deu isso, ou eu consegui fazer isso. São poucos, né? E isso a gente está provando através dessa série que estamos publicando, de vários pioneiros que se queixam dessa propaganda enganosa do governo, né? E que desistiram do programa, venderam o lote barato e tal. Na sua opinião, Avelino, o que a Transamazônica foi e é hoje? Primeiro, eu acho que na época foi pensada como uma grande válvula de escape, porque os movimentos sociais, ao mesmo tempo, o desenvolvimento ou a modernização capitalista no Brasil, na época, eu não tinha essa consciência, né? Mas hoje a gente tem, ela avançou criando as chamadas empresas rurais, concentrando terra e expulsando muita gente. Tanto que de 64 até os anos 70 e tal, você tirou da terra mais gente do que uma população da Argentina, tudo, né? E essas terras ficaram concentradas na mão, principalmente no Centro-Sul. Depois, como aqui tinha grande reserva de terra, mas também aqui estão as grandes riquezas florestais, minerais, etc., né? E também tinha alguém bem intencionado que queriam integrar isso aqui ao Brasil do Centro-Sul. Então, fez esse processo. A Transamazônica virou, no começo, ela foi isso, trazer gente sem terra, naqueles loucos com a terra que não tinha gente. Mas, nos primeiros anos, mesmo com dificuldade, nós transformamos essa região na maior região produtora do estado do Pará. Depois, Rondônia, etc. Acontece que o centro político, econômico do país está no Centro-Sul, hoje no Nordeste e tal. E quem comanda o país olha isso aqui, né? Depois vem, quando começou essa crise ambiental internacional e pressões sobre a Amazônia, começa a debater qual é o papel, então, da Amazônia. E eu acho que há um processo complicado de integração nacional. Nós estamos num processo de integração conservadora no processo nacional. Nós estamos, na verdade, num processo de uma nova, como se fosse uma colonização do Centro-Sul para cima da Amazônia. Essa é uma questão. E eu vejo, mesmo no governo Lula, que evoluiu bastante nisso. O presidente Lula, nas suas caravanas, toda a sua equipe, assessoria, uma abertura imensa no processo de debate para a integração econômica, social e ambiental da Amazônia, e a gente virar efetivamente dizendo, nós somos amazônidas, mas nós somos brasileiros, nós somos o país. Mas, na hora, eu acho que os políticos, ou as autoridades dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, na sua maioria tem um comportamento ainda muito pequeno. Quando ela se beneficia,
ela se acalma, beneficia, ganha seu pedaço para ele, para aquele grupo, e não consegue trabalhar, efetivamente tem um processo de integração nacional. E hoje eu estou muito preocupado assim, qual é o papel nosso da Amazônia nesse processo nacional? Eu acho que os grandes planejadores do Brasil, eu vejo dentro do meu governo, eu tenho dificuldades. Nós criamos um fórum, depois que eu entrei, agora estou com 3 anos e pouco dentro do governo, dentro da Secretaria-Geral, tentando levar para o centro, próximo à presidente Dilma, o debate da Amazônia. Mas é complexo, é difícil, porque a Amazônia, ela, no contexto internacional, o pessoal diz, olha o que aconteceu com o Código Florestal, por exemplo, né? O Sul, o Centro-Sul, continuam plantando soja, 100% das suas propriedades. Nós aqui estamos naquilo, só pode mexer com 20%. Então, parece que há um processo de que nós temos que preservar, e há uma pressão e fiscalização de todos os órgãos para cima da nossa região, sem que haja uma compensação clara desse serviço que nós prestamos ao Brasil. Essa é a grande preocupação nesses últimos anos. Eu acho que teve um período muito duro, abertura da estrada, depois teve alguns anos, depois veio um processo de conservação muito grande da ditadura com Collor de Mello, na época já começou essa ação no sentido de até querendo fechar a Transamazônica. Nós ficamos abandonados aqui, e aí acho que as novas lideranças aí que surgiu com o deputado José Geraldo, por exemplo, puxando esse grande movimento pela sobrevivência da Transamazônica, a criação que hoje deu a Fundação Viver, Produzir e Preservar, que nós criamos lá na década de 80. Foram grandes ações para a Transamazônica não pode morrer. Mas eu te confesso, há uma incógnita ainda sobre o nosso futuro. Como resolver isso? Com os movimentos sociais ainda? Eu acho que são duas questões centrais. Primeiro, nós precisávamos, eu acho que nossos dirigentes na Amazônia, seja de qual partido, nós precisamos pensar melhor, né, e ter uma ação de pensar grande, de pensar e ter uma inserção um pouco maior nós temos que voltar a ter um processo de inserção, seja ele nos sindicatos nacionais, na política nós temos que ter, no planejamento estratégico, e aí não dá para deixar essa questão ficar na mão só dos movimentos sociais. Os movimentos sociais continuam tendo esse papel estratégico. Mas eu acho que é um grande momento e precisava ter um momento de elaboração da grande pauta de integração, onde consta o custo amazônico dentro disso. Então, eu acho que nós evoluímos. Tipo, o projeto aqui, né, de energia, o Belo Monte, agora as hidrelétricas, 3, 4, 5, 6 hidrelétricas do Tapajós. Mas o problema é o seguinte, que acho que ter um tratamento diferenciado, há um tratamento diferenciado com as populações indígenas, mas ainda é um processo em que as populações locais, que a vida local não está no centro de decisão dessas políticas. Então,
é algo que é tomado ainda com sua força matriz de decisão no Centro-Sul. Então, isso é um grande desafio para nós aqui, principalmente, porque nós não temos que ficar chorando, nós temos que também começar. Eu acho que nós temos força mínima, básica, né? E o setor conservador, do ponto de vista de desenvolvimento do capitalismo na Amazônia e do ponto de vista conservador das elites nacionais e internacionais, eles trabalham isso, tentando tirar a participação local, a participação popular, a participação das comunidades de todas as suas decisões. O que eles querem é saber o seguinte: está servindo, está acumulando para aqueles grupos que vão acumular riquezas. E isso, eu acho que há uma interrogação. Em última análise, eu acho que nós precisávamos ter uma ação fortíssima nas universidades, todas aquelas que já existiam, mas aquelas que foram criadas principalmente pelo presidente Lula. Nós precisamos integrar uma coordenação dessas universidades, ter grandes projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento industrial, adaptado a partir da nossa realidade, e não pensado, a tecnologia pensada em São Paulo, pensado na Europa, não sei o quê, e nós temos que pegar isso e adaptar ela aqui. Isso é um perigo, porque eu acho que a região não integra assim. Ok. Quero agradecer por ter recebido a gente aqui, com toda essa cabedal de informações que você Avelino Ganza, e tenho certeza que isso enriquece muito o nosso trabalho e levanta sempre, mantém esse debate aberto, né, para buscar exatamente isso que você acabou de dizer. Tem que integrar a Amazônia ao Brasil antes que ela resolva se desintegrar do Brasil. Esse é o grande perigo. O grande perigo que o mundo, do ponto de vista do desenvolvimento capitalista, entra na luta de grupos do lucro pelo lucro. Você está vendo que a Europa já são países pequenos, tu vê o que aconteceu com a dita União Soviética. Agora, dentro dos próprios países, você está vendo ali uma luta ferrenha e a fabricação bélica, a bomba atômica, cada vez usando a tecnologia mais moderna para eliminar o outro. E isso é um perigo. A nível internacional, há uma cobiça muito grande dos países, Estados Unidos, outros países do mundo, sobre essa riqueza que nós temos aqui. O cenário parecido que justificou esse projeto inacabado da Transamazônica, que o governo dizia, vamos integrar para não entregar. Parece que havia uma ameaça e essa ameaça ainda não foi dissipada. Não está. Pelo contrário, eu acho que o mundo vive uma crise profunda. Os dirigentes e o alto comando não querem, resistem às mudanças e coloca uma situação assim, de muita insegurança no futuro. Muita insegurança. Então, com toda a tecnologia, com toda o acúmulo que nós temos, mas há uma insegurança muito grande sobre o futuro, justamente porque eu acredito que o desenvolvimento do sistema capitalista, a concentração da riqueza, do poder na mão de grupos e entendendo que, com isso, para se multiplicarem, tem que colocar o outro subjugado, e a subjugada vem com as armas. Isso é uma coisa perigosíssima. Ok, muito obrigado.